Até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor quando o sol bater na janela do teu quarto. Lembra e vê que o caminho é um só. Até bem pouco tempo atrás, poderíamos mudar o mundo. Quem roubou a nossa coragem? Foi essa pergunta que Renato Russo fez nessa canção que a gente acabou de ouvir. E essa pergunta, acho que ela ecoa até mesmo nos nossos dias, acho que mais do que nunca. A gente vive numa sociedade hoje no qual a coragem está sendo cada vez mais sendo tirada de nós. Vivemos numa sociedade onde a coragem apenas se manifesta nas redes sociais e pouco na vida real. Vivemos numa sociedade onde o medo fala mais alto que a coragem. E a gente tem que entender que esses dois elementos, medo e coragem, fazem parte da nossa vida. E é saudável que os dois existam dentro de nós, porque o medo, ele impõe limites na nossa caminhada. Ele é um porto seguro em alguns momentos. Mas também o medo, ele pode ser uma fonte que alimenta a nossa coragem, da mesma forma que a coragem é importante para que a gente tenha esse impulso de enfrentar os nossos medos. Mas estamos vivendo nesse momento de desequilíbrio muitas vezes, E vivemos numa sociedade desacreditada, medrosa, e tem medo de se posicionar e enfrentar novos desafios, E diante de tudo isso, cabe essa pergunta novamente, Quem roubou a nossa coragem? E para responder essa pergunta, chamamos um amigo nosso, Thiago Guedes, que é um amigo lá de BH, é um pastor que tem feito um trabalho incrível lá na sua cidade. E ele vai responder essa pergunta porque o tema do Lounge de hoje é coragem. E aí, Thiago, quem roubou a nossa coragem? Fala, Diego! Que alegria estar aqui nessa noite, nesse programa com vocês. E falar de um tema tão desafiador em nossos dias hoje. E quem tem roubado a nossa coragem? E diante disso, eu digo para vocês que é a maneira como nós usamos as palavras. E isso pode ser de qualquer um. Porque palavras, elas têm o poder de edificar, as palavras têm o poder de encorajar, mas as palavras também têm o poder de desencorajar. A maneira como usamos as palavras, elas podem ter um poder tão grande na vida do outro. E esses dias agora eu estava assistindo um vídeo de dois adolescentes nos Estados Unidos, em Nova Jersey, e eles estavam brigando no meio da rua, e tinha um grupo de pessoas em volta que se diziam amigos deles, e aquele grupo estava ali trazendo palavras, olha, é isso mesmo, vão brigar, e rindo, e zombando, e dizendo para aqueles dois adolescentes que deem um soco na cara do outro, faz isso e tal. E trazendo palavras, de fato, de forma negativa. Mas aí veio um rapaz mais velho, um jovem, e aí ele vê aquela cena e ele já chega usando palavras para, de fato, exortar os que estavam do lado de fora, dizendo, vocês são covardes, olha como que vocês estão fazendo, vocês estão incentivando os seus colegas a brigarem. E aí ele aponta para os dois adolescentes e fala, olha, vocês são homens já, vocês estão crescendo e a vida precisa de homens tomando atitudes. E vocês estão com atitudes que não são de homens, que são de crianças. E por isso, não faça dessa maneira. E aí ele consegue fazer com que aqueles dois adolescentes reflitam e eles fazem as pazes, dão as mãos. E aquele rapaz, aquele jovem que tomou essa iniciativa de usar palavras para o bem,
ele ganhou um prêmio da prefeitura de Nova Jersey. E pensando sobre isso, a gente pode ver que a maneira como usamos as palavras, elas têm poder tanto de encorajar ou desencorajar. E aquele homem, ele escolheu usar as palavras de uma maneira heróica, de uma maneira de encorajamento para aqueles caras refletirem, para aqueles adolescentes pudessem refletir e assim pensar o que deve ser feito ou não. Agora imagina nas relações familiares, com o uso das palavras. As palavras, né, de uma esposa para com o marido, as palavras de um marido para com a esposa, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, como elas têm sido usadas? Será que desencorajam ou encorajam? Será que quando um marido perde um emprego, ele, né, está passando uma situação difícil naquele momento? E será que aquelas palavras daquela esposa naquele momento serão palavras para encorajar ou desencorajar? Ou será que quando a esposa está vivendo um período difícil, né, talvez até emocional, ou talvez seja também de trabalho, ou seja questões da vida, e será que o marido ele está usando as suas palavras para encorajar aquela esposa ou desencorajar? Os filhos aos pais, os pais aos filhos. E a gente vê nas escolas, por exemplo, o problema do bullying, onde palavras são usadas para denigrir ao outro, e isso gera um estrago na história, no caráter da outra pessoa. E por isso, a gente precisa usar as palavras. Agora, da mesma maneira que palavras desencorajam, quem está por trás delas talvez tenha uma iniciativa, ou talvez ele não está bem, porque a boca fala do que o coração está cheio. E a gente precisa voltar e refletir sobre a nossa vida interior. A gente precisa colocar os olhos para dentro de nós e ver quais têm sido as nossas motivações. E a gente precisa usar as nossas palavras para o bem. E a gente precisa usar as nossas palavras de um jeito cirúrgico, que possa construir, que possa edificar, que possa encorajar o outro. Imagina uma criança crescendo num ambiente onde o pai usa palavras incentivando ela, mesmo quando ela cai, mesmo quando ela tira uma nota ruim na prova, o pai vai continuar ali trazendo uma exortação, uma palavra, trazendo crítica, mas construindo, motivando, desenvolvendo aquele seu filho. Imagina um patrão com seus funcionários usando palavras da maneira correta. Então, palavras elas têm o poder de encorajar ou desencorajar. E que nós possamos ser pessoas que usem as palavras da maneira correta. E por isso eu fiquei pensando, né, até mesmo as informações que a gente recebe, e a gente recebe tantas informações negativas o dia inteiro, a gente tem um tanto de gente opinando sobre a nossa vida, e aí a gente às vezes se depara e se sente desencorajado. Será que vai dar certo? Será que não? Mas a gente precisa de ter homens e mulheres do nosso lado que nos encorajam com as palavras. A gente precisa estar pessoas, porque o humilde, e existe uma comparação do humilde e do orgulhoso, porque o humilde, ele trabalha para ver os outros desenvolverem. O humilde sabe quem ele é e ele fortalece o outro, ele faz o outro crescer. E é muito bom estar perto de pessoas humildes. Mas o orgulhoso é aquela pessoa que ela sempre se coloca melhor do que as outras pessoas. E é muito ruim estar perto de pessoas orgulhosas, porque os orgulhosos, eles usam palavras para dizer que você não vai chegar, você não é melhor do que eu. E é isso que é interessante. E eu termino aqui onde Luther King ele fala que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então a gente, você que está aí, você que talvez tem um propósito, sabe, na sua empresa, onde você trabalha, com a sua vizinhança, sabe, que a gente não queira transformar o Brasil, que a gente não queira mudar a história do Brasil, mas que a gente queira mudar a história primeiro da nossa casa, que dentro da nossa casa a gente encoraje os nossos e que possivelmente, consequentemente, a gente faça isso também para os da rua, para os parentes, que a gente, em vez de mandar uma mensagem no WhatsApp, que a gente use palavras ligando, e que a gente ligue nesse período de pandemia, ligue para os seus parentes, ligue para aquele colega seu, que talvez você sabe que perdeu o emprego, e liga para ele, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui, vai dar certo, eu vou segurar sua mão nesse momento, e que nesse período de pandemia,
daqui para frente a gente use palavras da maneira correta, que a gente use palavras de um jeito saudável. Então, o que tem roubado a nossa coragem são as palavras de pessoas que usam, trazendo, nos machucando, desencorajando. Mas também palavras são usadas para encorajar aquele que estava desanimado. E que a gente use as palavras para o bem. Que a gente possa falar mais alto daqueles que têm usado palavras para desencorajar. E se a gente tem usado palavras para desencorajar alguém, que a gente se arrependa e a gente possa usar as palavras daqui para frente da maneira correta, na caminhada, e assim vai. Obrigado pela oportunidade, vamos que vamos, tamo junto. E é de Deus, é isso aí, Lauge, Diego, equipe da Ponte, uma alegria falar aqui nessa noite. Abraço. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno. Quis segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma. No abandono, pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Tenho você, mas o meu medo estraga. É preciso coragem para enfrentar os nossos medos e conformismos e transformar os desafios em uma ferramenta de aperfeiçoamento. Na chamada do bem de hoje, iremos conversar com Rafael Dias. Ele é estudante de Educação Física e tem encontrado no esporte o equilíbrio necessário para continuar. Mas além disso, ele tem encorajado outras pessoas a ressignificarem suas rotinas e escolhas para uma vida mais saudável, principalmente nesse período de pandemia. Oi Rafa, tudo bem com você? Conta pra gente um pouco mais de como tem sido esse trabalho. Fala, Kelzinha, tudo bem? Bom, primeira coisa, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? Uma intimação dessa, um convite desse, realmente não tinha como negar, então cá estou
Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Dias, eu sou estudante de Educação Física. Infelizmente, por conta dessa questão do isolamento, a questão da pandemia, eu estou vendo muitas pessoas no estado em que eu estava, meio que desistindo, né, da atividade física, desistindo de correr atrás de uma saúde melhor, de conseguir ter uma relação mais saudável com o seu corpo. E isso acendeu um alerta na minha cabeça. Então, além dos projetos que a gente tem nas boxes que eu já trabalho, na Bunker, por exemplo, a gente ministra aulas ao vivo pelo Zoom todos os dias. Então a gente tem essas janelas para que as pessoas tenham um momento do seu dia para poder dedicar a si mesmas e a sua saúde e interagir um pouco. Também tem um projeto que eu tenho com meu irmão, onde ele é o responsável técnico, que é o Odd Self, onde a gente tem essa questão muito intrínseca de o treino fazer parte do nosso cotidiano, né? Não ser algo simplesmente para o corpo, para a estética, mas de fato dar um propósito para o treino. E acredito que nesse momento, como eu fui no passado, falta um pouquinho de coragem. E eu não digo que é coragem para começar a fazer atividade física não, porque isso daí às vezes vai até por osmose. Mas é coragem de abrir mão de algumas coisas que fazem mal pra gente, entende? Então, ter coragem de você abrir mão de uma hora do seu dia de conforto, às vezes muito sem necessidade, que você poderia dedicar realmente à sua saúde. Outra coisa também que é importante é você ressignificar o porquê treinar, né? E é isso que a gente tenta passar para as pessoas. Poxa, a gente sabe que o treino ele tem uma capacidade de colocar na sua cabeça uma página em branco logo que você termina. Então, muitas vezes a gente está atribulado, cheio de pensamento negativo, pensando como é que vai ser a nossa vida, pensando como é que vai ser esse novo normal. E muitas vezes um treino, depois que você só para se preocupar naquilo, tá super cansado e tal, quando você acaba, parece que passa uma borracha em tudo e você tem toda uma folha em branco para se replanejar, para se reinventar. Então parece que as ideias brotam na cabeça, sabe? Então esse é um dos sentidos que eu venho dando para o treinamento, até para mim mesmo. Acredito que seja isso, que realmente faz muito parte da gente, querer ajudar o máximo que a gente puder essa questão, porque corpo e cabeça são uma coisa só. E infelizmente as pessoas dissociaram isso de alguma forma e não é. A gente é um conjunto de várias coisas, né? Então fica o convite, exercite-se, procure grupos, procure profissionais habilitados para te ajudar, certo? Nessa jornada. E na dúvida, se você não souber por onde começar, começa com amigos seus que já estão treinando, que já fazem algum programa de treinamento, procura saber quem é o profissional que está por trás. Então procura uma pessoa habilitada para te ajudar nesse processo de retomada, né, ou de início de uma atividade física e destina um horário no seu dia, crie esse compromisso com você mesmo. Vai ser super importante. Eu tenho feito isso comigo e está ajudando bastante, e as pessoas que estão à nossa volta também, né? Tem várias pessoas da ponta, inclusive, que treinam com a gente, né? Online e antigamente presencial. Logo esperamos voltar também para o presencial. Mas é isso. Enquanto a gente não pode estar junto, em calor humano, a gente passa o calor que a gente pode através da telinha aqui. Volte a brilhar.
nunca tem fim. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais uma Conversa no Lounge. Eu estou aqui mais um sábado trazendo uma conversa que com certeza vai deixar você assim pensando, você mastigando ao longo deste final de semana. Então vem comigo porque a conversa hoje ela está demais. E aqui no Lounge eu recebo com o maior prazer e orgulho Carlos Bezerra Júnior. Seja muito bem-vindo à nossa Conversa no Lounge. Obrigado, Bibo. Abraço para você e abraço para quem está ouvindo e vendo a gente aqui nesse momento. Muito bom. Olha só, gente, para quem não conhece o Carlos Bezerra, eu vou só colocar alguns títulos, estilo Homem de Ferro, quando tá conversando com o Capitão América em Vingador 1. Só assim, alguns rapidão, né? O cara é médico, pastor, político, ativista social, tá atacando de Instagrammer agora. Então assim, meu irmão, ninguém segura o homem, ninguém segura. Cara, realmente um prazerzão ter você aqui na Conversa no Lounge. Uma baita alegria, velho. Baita alegria participar e poder estar junto com vocês aqui. Enfim, conversar sobre a vida. Sobre a vida. E o tema de hoje é coragem. Vamos falar sobre coragem. Carlos, como tu entende coragem? O que é coragem para ti? Ausência de medo? Fazer o que quiser? Tive vontade, fui lá e fiz? Como é que você entende esse tema da coragem? Eu gosto de um conceito da coragem, eu gosto de um conceito do Rubem Alves. O Rubem Alves fala que coragem não é ausência de medo, mas é avançar apesar dele. O Mandela fala alguma coisa mais ou menos semelhante. Ele fala que coragem não é ausência de medo, mas é enfrentá-lo, é avançar enfrentando os medos que você tem. Então, a coragem, é interessante olhar a coragem sob esse aspecto, porque muita gente acha que ter coragem é não sentir medo, é não ter receio de nada, acha que todo mundo, nossa, olha para uma pessoa e fala assim, nossa, como aquela pessoa é corajosa, né? Seguramente ela não tem os medos que eu tenho, ela nunca teve os receios que eu tive, ela nunca sentiu as coisas que eu sinto. Mas é o contrário. Porque a coragem, ela nos impulsiona, ela nos faz, apesar do medo, não negá-lo, saber que ele está ali, que ele está presente, mas apesar dele a gente avançar. E tem um exemplo bíblico que é bem interessante e eu acho que ilustra aquilo que a gente está falando. Que a coragem não é ausência de medo. E que, aliás, elas caminham muito juntas, a coragem e o medo. É o exemplo bíblico que me ocorre, que é o exemplo de Pedro. Pedro e os discípulos estão ali no barco, saíram para pescar, e aí, de repente, vem uma tempestade. No meio dessa tempestade, enfim, nuvens densas, aquela tempestade, eles no meio do barco, o barco chacoalhando, água turva, batendo forte no barco, e aí Jesus aparece andando sobre as águas. Pedro olha aquilo e eles olham morrendo de medo, de noite, tudo escuro. Será que é um fantasma, assombração? O que está acontecendo? E aí ele fala, aí é Jesus. Jesus fala, sou eu, Pedro, sou eu, vem cá, vem para cá. E Pedro, a gente vê o Pedro tem a coragem, gente, imagina, no meio daquilo ele tem a coragem de dar um passo para fora do barco e ele sai andando sobre as águas, o inusitado acontece. Mas mesmo com a coragem que ele tem de sair do barco, mesmo com a confiança que ele tem de ver Jesus ali, mesmo vendo Jesus ali, ele é surpreendido pelo próprio medo. E o que acontece? Ele afunda. E no que ele afunda, ele volta a olhar para Jesus e Jesus olha, fala, Pedro, apesar dos seus medos, apesar de tudo, vem para cá, Pedro, vem. E Pedro sobe de novo, volta a subir e sai andando. Porque isso mostra claramente que coragem não é ausência de medo, ela está lá. Mas é a confiança, é a certeza de que nós podemos avançar apesar dele. É a confiança em algo mais. E no caso eu sou um cara de fé, no caso nós que temos fé, a confiança de que a nossa vida está segura, tem segurança naquele que nos conduz e naquele que está ali e fala, calma, cara, apesar de todos os fatores jogarem contra, fica tranquilo que eu estou aqui te conduzindo. Muito bom. É interessante você falar isso porque no nosso imaginário popular, e eu que saí há pouco tempo da adolescência, sou um cara jovem, apenas 37 anos,
Deixa eu continuar pensando assim, ok, gente? Não fica aí jogando verdade na minha cara. Mas o nosso conceito de coragem está muito ligado aos filmes dos brucutus, né, da década de 80, Stallone e Cobra, né, cara, Stallone e Cobra é simplesmente genial, né, o Sylvester Stallone enfrenta a gangue, entendeu? O Schwarzenegger no Comando para Matar com bazuca. Então, nosso conceito de coragem, muitas vezes, e na sociedade, vai sendo formado como você simplesmente ir lá e fazer. Cara, tenha coragem, vá lá, né? Ou a gente fala pra pessoa, não, cara, você tem que ter coragem, ir lá e fazer. Não, peraí. Aí, o Mário Sérgio Cortella, que eu imagino que você conhece também, o nosso filósofo brasileiro, ele fala que coragem, e eu tô entendendo bem pelo que você tá falando aí, coragem não é impulsividade, né? Porque as pessoas muitas vezes confundem coragem com impulsividade. Vou lá e faço, meto a cara. Uma frase muito comum, cara, eu vou lá e meto a cara e faço. Pois é, aí quebra a cara, o Zé Mané, né? Então, coragem é uma coisa mais organizada, segundo o Cortella vai falar. Eu gostei muito desse conceito do Cortella aqui. Coragem, na verdade, é uma atitude organizada. E você é um cara que já organizou algumas coisas na sociedade que você precisou ter coragem e, obviamente, foi uma coragem organizada. Você já incomodou pedófilos, ok? Mas eu não imagino pedófilos lhe mandando e-mails e ameaças de morte. Ou seja, o medo está muito ligado à preservação da vida. Então é natural ter medo. Dizem alguns que é um instinto mais antigo que a gente tem, né? Que no processo da evolução continuou com a gente e tal. E o medo fez a nossa espécie se preservar, inclusive. Mas eu não imagino pedófilos lhe mandando e-mails e ameaças de morte, né? Mas tem uma outra ação que você já fez e foi muito corajoso ao fazê-la, que é trabalhar a questão da escravidão. Aí o pessoal pensa assim, escravidão, mas ele é tão novo, como é que ele trabalhou no tempo lá da Lei Áurea? Não, não. Escravidão existe hoje, escravidão moderna. E eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, porque esse teu trabalho, entre tantos outros, mas esse recebeu até um destaque em nível mundial, né? Então foi realmente uma coisa impressionante. E você mexeu com gente de dinheiro, né? Gente que ganhava dinheiro com trabalho escravo, praticamente. Conta um pouco para nós como é que foi coragem. Como é que foi? Um dia você acordou, você viu a realidade e falou, vou para cima. Conta um pouco para nós aí como é que foi esse processo de coragem e medo ao mexer nesse vespeiro do trabalho escravo. Esse tema do trabalho escravo apareceu na minha vida há uns 8, 10 anos atrás. Eu presidia a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa daqui de São Paulo. E aí começaram a chegar denúncias de que havia costureiros, principalmente migrantes bolivianos e bolivianas, que trabalhavam em condições desumanas, condições degradantes, condições que a gente chama análogas à escravidão. E eu comecei a olhar aquilo e falei, bom, isso é como você está dizendo, né? Aí começaram a falar em escravidão e tal. Eu falei, não, mas peraí. Isso é uma coisa lá do Brasil colônia, isso é uma coisa que a gente já superou, que, enfim, escravidão está superado. Aí eu descobri que era um ledo engano, porque, na verdade, a escravidão não acabou, a escravidão não foi erradicada. O que aconteceu é que ela se modernizou, ela se reorganizou, né? Os métodos dela se sistematizaram de uma outra forma. Hoje, o conceito de escravidão, aliás, o conceito brasileiro de trabalho análogo à escravidão é o mais avançado do mundo, né? Quando ele diz que é privação de liberdade, né? A pessoa perde o direito de ir e vir. Por exemplo, um imigrante que vem trabalhar no Brasil tem seus documentos retidos, não pode fazer nada se não for autorizado pelo dono da oficina, pelo dono do negócio. Ou privação de dignidade, né? O cara trabalha 16, 18, 20 horas por dia, de domingo a domingo, sem descanso, sem nada. Por exemplo, eu vi denúncias de mulheres que vinham das Filipinas, trabalhavam como empregadas domésticas, em condomínios de alto luxo aqui em São Paulo, trabalhavam de domingo a domingo, sem descanso, mais de 14 horas por dia, e se alimentavam com as latinhas de ração do gato da casa. Caraca, elas não podiam se alimentar. Então, assim, esse é o conceito brasileiro. Aí eu comecei a discutir, começou a se descortinar um mundo, para mim, que até então eu desconhecia. E aí a gente começou a fazer o enfrentamento. Eu comecei a ouvir as pessoas, e aí oficinas, e acompanhar investigações do Ministério Público do Trabalho.
dos auditores fiscais do trabalho, comecei a entender o trabalho de inteligência todo para essas investigações. E aí, cara, qual não foi o meu choque quando eu vi grandes marcas produtoras de roupas que vendem nos shoppings, tipo Zara, entre outras, que de repente começaram, que estavam por trás desse sistema, desse mecanismo de produção, né? Porque na verdade essa engrenagem invisível para a produção do fast fashion, dessa moda que é produzida com roupas cada vez mais baratas, cada vez mais descartáveis, cada vez mais acessíveis, o custo disso, essa engrenagem invisível, é mantida às custas do trabalho escravo, de gente que trabalha, por exemplo, para ganhar 19 centavos por peça, uma peça que é vendida a R$500 no shopping, 20 centavos por peça, trabalhando nessas condições que eu estava falando para você, trabalhando, dormindo, cuidando do filho, se alimentando, tudo no mesmo espaço, né? Então, claro, quando você trabalha com isso, e aí eu comecei a perceber o que está por trás daquele outdoor bonito de moda, né, que aparece uma modelo super bonita, descolada e tal, onde se tenta vender. Na verdade, o que se vende não é uma roupa. O que se vende é muito mais para quem compra. O que se vende é um estilo de vida. Um estilo de vida cool, um estilo de vida bacana, um estilo de vida moderno, bonito, né? Mas por trás disso, quando a gente arranca aquele outdoor e vê o backstage, vê o bastidor daquilo, no bastidor tem lá uma mulher grávida, trabalhando, aliás, grávida porque foi abusada sexualmente pelo dono de uma oficina, trabalhando 16 horas por dia, ganhando 20 centavos para produzir aquela peça, né? Então, aí você começa a ver quem está por trás e o ganho disso. O que move isso? O que move isso é um lucro absurdo, né? Os estudos do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, apontam que entre as empresas que produzem dentro da legislação brasileira e aquelas que se utilizam do trabalho escravo, a diferença de lucro, por exemplo, se dá em torno de 200%. É uma concorrência desleal, é um negócio absurdo, né? E aí, enfim, você imagina, na hora que você denuncia isso, a gente denunciou, fez uma CPI, aí a gente fez uma lei que fechava, aqui em São Paulo, por exemplo, se algum negócio for encontrado fazendo isso, alguma empresa for encontrada, for flagrada, explorando trabalho em condições análogas à escravidão, ela, se for condenada, o negócio é fechado por 10 anos aqui. Uau. Né? Então, é uma lei duríssima, caça o registro de ICMS, uma lei duríssima, mas que vai ao ponto, né? Porque o ponto mais sensível de quem explora o trabalho escravo é o bolso. O órgão mais sensível do corpo de quem explora o trabalho escravo é o bolso. E ela vai direto ao cerne do problema, que é o lucro. O trabalho escravo, a exploração do trabalho escravo é movida pelo lucro. E ao mexer com isso, lógico, aí ameaça. Eu tive ameaças, por exemplo. Mandaram uma vez um emissário no meu gabinete. Ele entrou no meu gabinete, tal, pediu para ser atendido, até foi pedido de um colega para que eu atendesse, eu não sabia de quem se tratava, era um advogado. Ele veio, entrou no meu gabinete, falou para mim: olha, se você não parar com isso, quero te avisar uma coisa, você está mexendo com empresas que estão entre as mais poderosas do mundo. E eu sei onde você mora, nós sabemos onde você mora, nós sabemos que você tem 2 filhas, você é um cara jovem, e eu te diria que você tem muito a perder. E nesse tem muito a perder, ele faz a ameaça de um outro tipo de violência, né? Porque nem sempre a violência é uma violência física. Eu vou te matar, vou te pegar e tal. Mas, assim, é uma violência... A afirmação é: eu acabo com a sua reputação. E hoje em dia, existem verdadeiras máquinas produtoras de fake news, né? Ou muitas vezes, inclusive, que se utilizam de aparatos do Estado, do próprio Estado, para destruírem a reputação de alguém, para descredibilizarem alguém. Cancelarem, né? Para usar o termo aí, ó. Vamos cancelar o Carlos Bezerra. Tem que cancelar tudo aí. Entendeu? O cara fala: você se prepara, porque você tem muito a perder, nós vamos descredibilizar.
E eu confesso a você que eu, lógico, como qualquer outro cara, eu fiquei preocupado. Eu falei, da onde vem? Eu passei muito tempo olhando de lado, da onde vem o tiro? Entendeu? Que dia vem, da onde vem? Mas todos os dias eu me lembrava da minha consciência. Eu jamais fui inconsequente, irresponsável, mas eu me lembrava da minha consciência. E eu me cercava de mecanismos que pudessem me proteger. Então, eu dispunha de informações, essas informações elas iam para a imprensa, elas iam para ONGs especializadas no tema. Eu estava o tempo todo andando, eu não estava andando sozinho. Eu estava andando com pessoas que sabiam o que estava acontecendo. E eu falei, se acontecer alguma coisa comigo, saibam que eu vou precisar de ajuda, de defesa, porque a máquina, o poderio financeiro desses caras para tentar dizimar alguém, descredibilizar alguém, é imenso. Para você ter uma ideia, eu fui falar uma vez num fórum em Viena, na Áustria, e comecei a falar aquilo que a gente tinha descoberto em São Paulo, que uma grande marca explorava trabalho escravo através de oficinas de costura, que a gente tinha mais de 12 mil oficinas de costura no estado de São Paulo. Meu Deus. Nessas 12 mil oficinas de costura, a gente tinha quase que 200 mil migrantes bolivianos trabalhando em condições análogas à escravidão no estado de São Paulo. E fui falando os mecanismos, o lucro, fui mostrando no mapa. Cara, você não acredita. Era um congresso, para você ter uma ideia da importância daquele congresso, quem abriu o congresso foi o Kofi Annan, que era o secretário-geral das Nações Unidas naquele momento. E aí eu me lembro que quando eu falei sobre as condições às quais os trabalhadores migrantes eram submetidos em oficinas clandestinas de costura na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, nessas 12 mil oficinas espalhadas pelo estado, com aproximadamente 12 mil pessoas trabalhando nessas condições, isso crescendo, e isso sustentando uma máquina extremamente lucrativa a partir da exploração vergonhosa do trabalho, do esforço, do suor, do sangue dessas pessoas que se encontravam em extrema vulnerabilidade. Aquilo estampou, deu primeira página do jornal que circulava na cidade de Viena, porque o congresso era um congresso importante. Estava lá, como eu mencionei, estava lá o Kofi Annan, secretário-geral das Nações Unidas, enfim, um tanto de gente. E aí, um representante jurídico de uma marca internacional dessas, que estava denunciada na minha fala, no painel, foi e fez uma queixa formal à cúpula do Congresso. Era o congresso mais importante de advogados do mundo, que chama o Bar Association. Eu não sou advogado, eu estava lá convidado como ativista social, como parlamentar, né, que atuava na área. E eles estavam dizendo o seguinte: pô, vocês trouxeram um incendiário aqui, o cara veio exagerar, e a conversa é sempre a mesma. O cara veio tocar fogo no Congresso, esses caras são exagerados, esses caras falam demais e tal. E aí era o mesmo grupo que já havia me ameaçado ali atrás, né? Uhum. Então, e aí, fechando o raciocínio aqui, o que eu queria dizer? Eu penso que a coragem tem um ingrediente muito importante, que a maior coragem de alguém é não trair, é ter coragem de não trair os seus próprios princípios, os valores que norteiam sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque tem um monte de gente hoje que trai valores, trai princípios para poder, de alguma forma, aparecer na foto sorrindo, sabe? Para poder ganhar like, para poder ter popularidade. E o custo, muitas vezes da gente andar em sintonia com aquilo que a gente crê é o fracasso. Ter coragem é saber que a gente está ali diante também do fracasso. Não tem jeito. Quem quer transformar o mundo, quem quer mudar o mundo, precisa ter a consciência de que, muitas vezes, o custo de acreditar em algo e lutar por algo vai levar ao isolamento, vai levar à prisão, vai levar à desqualificação, vai levar à violência, vai levar a uma série de coisas. Mas
independentemente disso e sabendo que isso existe, a gente tem que avançar. Eu tenho certeza que o reverendo Martin Luther King não tinha ideia do que o esperava quando ele começou, movido pela coragem da irmã Rosa Parks, né, que falou que se recusou a levantar para dar lugar no ônibus para um branco. Ele jamais imaginou que, quando começaram os boicotes nos ônibus nos Estados Unidos, ele jamais imaginou que aquilo daria no que deu, que ele mexeria de uma forma tão intensa na sociedade que aquilo acabaria custando a vida dele. Mas E ele mexeu no dinheiro também, né? Ele sabia que todo dia que, apesar do medo dele, ele tinha que dar um passo adiante, né? E isso implicava em isolamento, em compreensão, muitas vezes fracasso. Eu já tive fracassos eleitorais por seguir firme, por ter coragem de seguir dizendo o que eu acredito, né? Porque coragem demanda isso, coragem demanda também. Nós não podemos esquecer nunca que ela também ela traz consequências. Muito bom. Agora, tem uma coisa que eu anotei, Bibo, que eu queria até falar, tem uma coisa que eu anotei que eu acho que é bem legal, falando sobre essa coisa de que a maior coragem é a gente não trair os próprios princípios da gente, né? Que transformar o mundo demanda coragem, né? Ter coragem exige da gente saber que isso pode levar a gente a um fracasso. Mas tem uma declaração do Darcy Ribeiro que resume o meu sentimento sobre coragem e sobre enfrentar, muitas vezes, o isolamento ou a incompreensão, que diz o seguinte: fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria, fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Eu acho que isso expressa o sentimento que é ter coragem. Muito bom. Carlos, você é autor do livro Fé Cidadã. Olha aqui, ó, Fé Cidadã, lançado por edições pela Mundo Cristão, lançado pela editora Mundo Cristão. E neste livro aqui, Fé Cidadã, reflete muito do seu trabalho. Então, assim, o que nós temos aqui não são somente letras, não, tem uma vida que está registrada aqui nesse livro. E você cita uma frase do Ronald Sider que eu achei fantástica, porque acho que ela resume bem todo esse teu comprometimento e esse comprometimento com a verdade, essa disposição em permanecer no lugar da coragem e suportar todas as demandas que ela traz com ela. A sociedade contemporânea precisa urgentemente recuperar um profundo respeito pela total santidade da vida humana. Ronald Sider. Carlos, eu acho que essa frase que está aqui no seu livro, onde você vai falar dessa relação fé e cidadania, religião e política, ou seja, você toca em vários vesperos aqui no livro. Eu queria que você falasse um pouco, né? Porque você falou antes de Pedro, Jesus, você trouxe um pouco da espiritualidade, comentaste que és um homem de fé e a espiritualidade faz parte do teu trabalho. De que maneira, né? A espiritualidade, quais são os elementos da fé que fazem você perceber a santidade humana, que fez você, cara, o que esse cara falou aqui, Ronald Sider falou, é um lema. Tanto que é um lema, né? É a abertura, é a epígrafe de um capítulo teu aqui. Porque, para mim, Bibo, existe uma coisa que eu diria que faz parte dos fundamentos que norteiam minha vida e que norteiam a minha ação pública, que é a expressão da minha vocação. Quando eu uso a frase do Sider e falo sobre a santidade, sobre a sacralidade da vida, eu falo sobre um conceito que me impulsionou aos compromissos que eu tenho hoje. Eu sou um ativista pelos direitos humanos. E eu sou um ativista pelos direitos humanos para além de qualquer compromisso ideológico, para além de qualquer compromisso político. O meu compromisso com os direitos humanos se dá impulsionado pela minha fé. Porque, na minha visão, não é possível, não dá para você ser cristão e não se comprometer com a garantia dos direitos humanos. E por que eu digo isso? Porque quem inseriu a narrativa dos direitos humanos no mundo ocidental,
moderno e pós-moderno que a gente vive foi o texto judaico-cristão. O texto do Gênesis diz o seguinte, a Bíblia lá no capítulo 1 do Gênesis diz o seguinte, a Trindade falando, Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos quem? Um homem, aquele do nosso grupo, aquele da nossa etnia? Não. Todos os homens e mulheres, homem aí no sentido de humanidade, façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança. Essa afirmação tem dois desdobramentos imediatos. Porque quando Deus diz isso, quando ele afirma isso, ele está dizendo que todos os homens, todas as mulheres, todos os seres humanos são iguais entre si, em direitos, em dignidade, em valor. Todos são iguais entre si. E a segunda coisa é que a vida humana é sagrada. Porque se o homem foi criado à imagem e semelhança do seu Criador, a vida humana é sagrada. Logo, toda opressão, toda violência, toda ameaça contra a vida humana significa, de imediato, uma afronta contra o Criador. Oprimir o ser humano, violar direitos, explorar o trabalho escravo, estimular a violência, o assassinato, enfim, tudo aquilo que degrada o homem, eu diria que é blasfêmia contra Deus. Logo, não tem como ser cristão, e quanto mais a gente compreende a fé cristã, mais a gente se envolve com esses princípios e com esses valores. Com a proteção da vida humana, com a garantia da vida humana, com a garantia da dignidade de vida para todos os seres humanos. Porque a vida humana é sagrada. E se ela é sagrada, ela precisa ser garantida, ela precisa ser preservada, ela precisa ser valorizada. Mais do que isso, ela precisa ser reverenciada. Então é nisso que eu acredito. Direitos humanos, promoção da justiça, compromisso com a justiça e fé são coisas que se conectam imediatamente. Carlos, inspirador, cara. Obrigado por compartilhar mesmo. Queria, os próximos minutos finais aí, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos web espectadores, o que tiver no seu coração aí, compartilhe com a gente. Os microfones do Lounge estão ao seu dispor. O que eu queria dizer é que a gente está vivendo um momento completamente atípico na nossa geração. Eu diria na história da humanidade. Esse momento de pandemia, esse momento de distanciamento social, que inclusive não precisa ser de distanciamento afetivo. A gente está sem abraçar, mas a gente está próximo. Olha só, e talvez em outro momento, em outras condições, talvez a gente nem estivesse aqui conversando. Mas a gente está conversando, a gente está trocando coisas, trocando experiências de vida, a gente está interagindo. Então eu queria, em primeiro lugar, eu queria estimular vocês a usarem essas ferramentas que a gente tem para em meio a esse isolamento social, a esse distanciamento social, a gente ter aproximações afetivas. Em meio a isso que está acontecendo, a gente ser canal de vida, de promoção de paz, sabe? De não disseminação de fake news, de más notícias, de mentira, de coisas que trazem tanto mal, que têm feito tanto mal, essa maldita e burra polarização que tanto mal tem trazido ao Brasil e ao mundo. A segunda coisa que eu queria falar para vocês com relação a isso, com relação à pandemia, é que pandemia, para mim, é pausa. Pandemia é pausa. E não é qualquer pausa, não é uma pausa por si só, porque é uma pausa de reflexão, para a gente repensar a nossa vida, a gente repensar os nossos modelos de trabalho, repensar os nossos valores, repensar as nossas relações, o nosso jeito de se relacionar. Eu tenho certeza que depois que passar isso, a gente vai abraçar de um jeito diferente, a gente vai dar um outro valor para o abraço, a gente vai dar um outro valor para o olhar, a gente vai dar um outro valor para as nossas reuniões, a gente vai dar um outro valor para estar junto. A gente aproveitar esse tempo de pausa, que é um tempo em que eu diria que o planeta está descansando. Cara, é inacreditável, né, Bíblia? Mas assim, você viu o que aconteceu? Eu vi uma reportagem recente mostrando, por exemplo, as águas de Veneza, lá dos canais de Veneza,
cristalinas. A Baía de Animais, Guanabara, peixes, cara, a Baía de Guanabara mudada, a cor da água, as condições de poluição atmosférica aqui em São Paulo, completamente diferentes. Quer dizer, está havendo uma pausa obrigatória que nos faz repensar os modelos econômicos, os modelos de sociedade, os modelos de relações que a gente está tendo, até porque a gente, depois que voltar, quando a gente voltar, nada do que nós tínhamos será igual. Aquele mundo que a gente tinha até 3 meses atrás, gente, esqueçam. E, enfim, esse é um momento de pausa, um momento de reflexão, e que eu penso que a gente não pode desperdiçar. E finalizando, é um momento para a gente enfrentar com coragem. Ter a coragem, que não é não ter medo. Você vai falar para mim, mas você não tem medo do que tem pela frente? Eu acho que eu tenho, sim. Eu não sei o que vem pela frente. Mas, apesar do que vem pela frente, eu sigo caminhando na direção do que eu creio. Com o coração comprometido com as verdades que eu aprendi. Com a cabeça erguida, com as mãos limpas, com os olhos olhando em busca sempre de quem é que pode caminhar com a gente para fazer desse mundo um lugar diferente do que ele vinha sendo. E eu penso que é momento, mais do que nunca, da gente ter coragem. Coragem de parar, coragem de refletir, mas coragem de avançar para mudar em direção a um mundo melhor. Tem muita gente que está sem coragem, inclusive para acreditar que o mundo pode ser diferente. E eu vim aqui só para dizer para vocês que eu estou entre aqueles que acreditam que ele pode ser diferente, que ele vai ser diferente, sim, mas que isso vai demandar de nós coragem. Portanto, coragem, pois você não está sozinho. Somos muitos. Uau, que palavra. Obrigado mesmo. Obrigado, querido. Olha, eu falei, né? Ele é médico, ele é pastor, então essas coisas se misturam todas aqui, né? O médico, o pastor, o ativista. É muito legal esse caldo que é o Carlos. Olha aí, obrigado mesmo. Carlos, onde é que as pessoas te acham nas redes sociais? O que você quer divulgar aí? Onde você tem produzido algum conteúdo? Conta para nós onde a galera te acha. Os 2 principais canais que eu tenho utilizado é o Instagram, @CarlosBezerraJR, e o YouTube. Eu criei agora, uma das coisas que me aconteceu nessa pandemia, que eu criei um canal no YouTube, onde eu tenho produzido conteúdos de lives diárias, com várias personalidades de vários tipos, que tá no youtube.com/CarlosBezerraJR oficial. Aquilo que está sendo produzido também, as lives que a gente está produzindo, que fazem reflexões sobre esse período de pandemia, também estão disponíveis no formato podcast, nas plataformas Spotify e no Deezer, que é Carlos Bezerra JR. É só digitar Carlos Bezerra JR, tá lá. Então é o jeito mais fácil de me achar. Eu estou sempre presente no inbox do Instagram, procuro responder para todo mundo que procura. Enfim, eu procuro nesses espaços trazer uma boa mensagem, trazer valores, enfim, dentro desses diálogos que a gente está promovendo. Muito legal. Gente, os links estarão aqui na descrição deste vídeo. Eu quero pedir a sua ajuda, você que está vendo, você que viu até aqui o vídeo, não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai inspirar alguém. Dê joinha, sério, sabe esse papo de youtuber, dê joinha? É importante, porque é como a linguagem do YouTube funciona. Não vem brigar comigo, o YouTube funciona dessa maneira. Então dá joinha, se inscreva aqui no canal da Ponte, se inscreve lá no canal do Carlos também, beleza? Porque tem muito conteúdo, no conteúdo dele diário, aqui também no canal da Ponte tem conteúdo, muito conteúdo ao longo da semana. Então eu espero vocês na próxima Conversa no Lounge, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu, galera! Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua e prata reluzir. Ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia.
terra.